que está de volta. Jean, querido, quanta Tudo saudade bem? de você, meu irmão. Que bom que você está de volta. Bacana, Felipe. Eu também estou com saudade de você, de te ver pessoalmente, de te abraçar. Espero que a gente faça isso em breve, quando eu for ao Rio. Olá, Ana. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jean. Obrigada. Recebe o nosso abraço aí. Obrigada por ter vindo aqui nos prestigiar com a sua presença. A gente tem um quadro aqui no programa, Jean, que se chama Tomando os Memes de Produção. É como a gente elenca aí alguns memes com a curadoria do professor Felipe para conversar aqui com a nossa comunidade sobre o que está pegando aí no mundo dos memes, tá? A gente te convida para acompanhar com a gente e aí depois a gente vai ter aqui alguns minutinhos contigo para a gente ouvir de ti muitas coisas que eu tenho certeza que você tem para nos contar. É muito Bacana. rápido. É o seguinte, eu proponho sempre à comunidade aqui fora que mande memes todos os dias. Então, as pessoas estão me mandando os memes e nós estamos, então, tomando os memes de produção. Acho que é uma tentativa de igualar essa guerra semiótica que a extrema-direita faz tão bem, usando uma linguagem muito específica. E a gente quer se apropriar dessa linguagem também. A gente quer que essa linguagem esteja a nosso serviço. Então, a gente entra nessa guerra semiótica tomando os memes de produção. Então, para hoje, eu recebi 2. Eu sempre recebo uns 10, 15. Vou botar só 2 rapidinhos, que o primeiro deles foi mandado pelo Pedro Fernandes, do Seja Subversivo. Bota aí do Pedro Fernandes, por favor. Cebolinha e Mônica, a Cebolinha dizendo: você não tem medo do Brasil virar um país comunista? E o Cebolinha dizendo: não, querida, eu estudei. Então é um meme para desmitificar. Obrigado, Pedro Fernandes, meu querido amigo, por ter mandado esse meme. Ele publicou lá no blog dele, não Seja Subversivo, para desmitificar essa história, essa ressignificação, que é uma estratégia do Viktor Klemperer, está lá na linguagem do Terceiro Reich, já falamos disso aqui, né? Uma estratégia nazi-fascista de neologismos e ressignificações, que toda hora diz isso: mas e o comunismo? O Brasil vai virar comunista. Meu querido, não foi nem nunca vai ser, e o comunismo não é isso. Então, aí o Pedro Fernandes desmitifica isso através da história em quadrinhos. E antes de mostrar o segundo meme, e o último de hoje, porque eu quero dar mais tempo para o Jean, que foi enviado pelo Leonardo Grandini, que foi comentarista lá na Jovem Pan, que combateu o Bom Combate lá na Jovem Pan, contra o Constantino, contra o Paulo Figueiredo, essas figuras que a gente já mencionou antes, que possivelmente serão presas lá na Flórida. Ele mandou esse, que é o seguinte: vocês sabem que o Bolsonaro, depois que saiu do governo, ele precisa de novas fontes de renda. Tem gente até mandando Pix para ele. Então, ele fez um perfil no OnlyFans, e aí surgiu esse vídeo que vocês vão ver agora. Mostra aí, por favor. Sem música. Olha que coisa linda. Nem precisa de legenda. Este é o modelo, o novo perfil do OnlyFans. Você quer mandar um Pix para esse personagem, pode mandar. Obrigado, Léo, por ter mandado esse vídeo para a gente. Já está há alguns dias circulando e agora fica com o nosso segundo meme. Obrigado, gente. Ana, pode fazer a primeira pergunta para o Jean. Gostou, Jean? Uma das coisas que mais amo é a risada do Jean. Né? Com certeza. É muito divertido. Eu me lembrei porque Márcia Tiburi escreveu um livro só sobre essa dimensão, sobre esse aspecto do político, que chama-se o ridículo político, né? Tanto no sentido assim daquilo que é provocado para produzir riso e para virar e para se popularizar, essa estratégia dos memes que a direita se apropriou tão bem. Não só a direita se apropriou bem, não só na produção das peças de comunicação política, mas na própria performance, né? Então a gente não pode esquecer, por exemplo, esse deputado de Minas, o pequenininho que botou a peruca loura e ofendeu as pessoas trans. Então essa dimensão do ridículo, ela está presente na política. Ela virou um capital, na verdade, político muito importante para a extrema-direita, e por isso acho bacana essa ideia da gente também, de alguma maneira, se apropriar desse ridículo político, não da maneira deles, mas com certo distanciamento, para rir deles, não da maneira como eles imaginam que a gente vai rir, na verdade. Assim. Então, esse deboche aí, com o vídeo de Bolsonaro feito para sensibilizar, né, a princípio, a ideia, imagino que era sensibilizar as pessoas com esse grotesco da cicatriz, da cirurgia que ele fez.
dizer que ele estava fazendo um perfil para o OnlyFans é muito bom. É muito bom. Porque assim... Eu fico imaginando essa figura, por exemplo, no OnlyFans. Que tipo de gente poderia pagar por esse tipo de conteúdo bizarro, né? Só os pervertidos. Que gostam de perversão e fetiches. Hoje. Muito bom. Hoje foi o coroamento do nosso quadro Memes, tomando os memes de produção. A risada do Jean é a melhor resposta ao nosso quadro. Com certeza, melhor de todas. É muito bom. Parabéns pelo quadro. Vamos tomar os memes de produção, é isso. Bora. Temos que tomar. Claro, é preciso lutar. Ouça, Ana, é preciso lutar com Marx, sem Marx, às vezes contra Marx e às vezes debochando de Marx também. É fundamental. Não, com certeza, temos que trazer essa dimensão aqui, que é o contemporâneo, né? Sim. Jean, como foi ver o Brasil de fora do Brasil nesses últimos anos? Nossa, essa é uma pergunta... Sempre ver, na verdade, assim, é como você sair de um aquário, né? E enxergar como um peixe que sai do aquário e pode enxergar aquele aquário na totalidade, assim. É isso, eu conseguia enxergar o Brasil não inserido nele, portanto, ver diferentes aspectos do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, tendo uma relação de saudade com esse país, portanto, o pertencimento falava alto, mas também uma desidentificação profunda com um país que vigorou durante 4 anos, que foi esse país de Bolsonaro, esse país da extrema-direita e do fascismo. E isso provocou em mim uma crise com pertencimento. Então, o exílio é um lugar muito delicado e complexo, porque eu não estava em exílio porque eu queria, na verdade, eu fui obrigado ao exílio. Então, claro, tem essa dimensão da saudade, da relação com a sua língua, com seus amigos, com a sua família, com quem você deixou lá. Tem o efeito da desterritorialização. E, por outro lado, essa desterritorialização lhe obriga a enxergar o país desde fora, sobretudo agora com as mídias sociais, com a internet, com as novas tecnologias da comunicação. Você tem uma mirada muito mais de 360 graus, consegue ter... Você vê a leitura que a imprensa, os meios de comunicação fazem do país de fora, né? Então, você vê essa representação que ora é correta, ora não é. E, claro, ao ver o país de fora, eu pude ver esse Brasil que emergiu com esse ódio, com esse aspecto, essa dimensão do ódio, do ressentimento, da ansiedade sexual, do medo, né? Essa identificação com o mal que não tinha nada a ver comigo. Então, eu não tinha nada a ver com esse Brasil. Então, era uma relação complexa ver o Brasil de fora. Assim, por um lado, esse Brasil que votou em Bolsonaro, esse Brasil que fez os acampamentos na frente dos quartéis, esse Brasil dos generais golpistas, né? Desse partido militar que está desestabilizando permanentemente a democracia brasileira, que desestabiliza, que quer vir para a vida política quando deveria estar na caserna. Esse país dos corruptos, das organizações criminosas que se infiltraram nas estruturas do Estado, esse Brasil dos funcionários do Estado cooptados pelo ódio, pelo discurso do ódio, esse Brasil das seitas neopentecostais, não tinha nada a ver comigo. Então, eu ficava nessa ambiguidade e isso colocava em xeque esse pertencimento, a ideia de identidade nacional. Então, cada vez mais, vendo o Brasil de fora, você vê a nação e qualquer nação como uma ficção, como diz o Benedict Anderson em Comunidades Imaginadas, né? Só que, ainda que seja uma ficção, essa ficção construída, essa ficção está em nós. Então, havia um Brasil que estava em mim e havia um Brasil que eu queria, para o qual eu queria voltar e no qual eu queria trabalhar e o qual eu queria recuperar. Que é esse outro Brasil, o Brasil ameríndio, o Brasil da herança cultural africana, o Brasil do movimento LGBTQIA+, do movimento feminista, do movimento sem terra, do movimento sem teto, do movimento democrático, desse movimento que quer ampliar a cidadania para incluir mais pessoas, o Brasil da solidariedade, o Brasil da preocupação
com a população de rua, o Brasil preocupado com os povos indígenas, o Brasil preocupado com o futuro do planeta e o aquecimento global, o Brasil que acredita na ciência, que acredita na vacina, o Brasil das artes, né, das artes livres. Desse Brasil eu sentia falta, para esse Brasil eu queria voltar, e esse Brasil eu queria ajudar a construir. Então, agora que a gente conseguiu derrotar nas urnas, agora não, já há um tempo que a gente conseguiu derrotar nas urnas o fascismo, embora o fascismo ainda esteja aí, e que o presidente Lula assumiu a presidência com esse governo que tem essa proposta de reconstrução desse Brasil mais democrático, eu me senti à vontade para voltar para esse lugar. O Jean, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco mais pessoal, porque aí há 12 anos aqui que eu enxergo sempre, né? O Jean do espaço público, político, ex-deputado, que tem uma presença marcante e que tem uma representação, uma representatividade no meio público. Mas tem também o Jean, meu amigo, que eu sei que que passou por momentos ruins estando longe do Brasil, que passou por momentos tristes. Eu queria saber como é que você sobreviveu a esses momentos, que estratégias você usou, como é que você fez para os seus afetos serem mantidos e outros afetos serem não tão mantidos assim. Que estratégias psicológicas você usou para sobreviver a esse nazifascismo fora do país? Felipe, primeiro passei momentos ruins no Brasil, né? Assim, eu estava vivendo momentos muito ruins no Brasil e você é testemunha disso, do quanto minha vida tinha virado um inferno, que eu não desejo para ninguém, não desejo nem mesmo para essas pessoas que fizeram da minha vida um inferno, porque eu não sou igual a elas definitivamente. No exílio, sobretudo no período da pandemia, que foi o período que mais me afetou, porque eu fiquei completamente isolado. Eu estava nos Estados Unidos nesse momento, na Universidade de Harvard, no frio, no inverno rigoroso que eu nunca tinha enfrentado, um inverno de temperaturas baixíssimas, e a pandemia veio com todo o imaginário que ela carregou num primeiro momento de aniquilação em massa, né? De medo se sobreviveríamos ou não. E aí eu me vi distante da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos, e eu pensei que eu poderia morrer, me infectar e morrer longe no exílio, né? E esse foi um momento muito duro para mim. Então, além de recorrer à medicina, né, quer dizer, ou seja, a psiquiatria, né, para diagnosticar a ansiedade que eu estava vivendo, eu, na verdade, comecei a me dedicar a uma atividade que antes era diletante na minha vida, que era o desenho e a pintura, que é uma coisa, eu sou autodidata em pintura e desenho, nunca frequentei escola de belas artes, mas sempre gostei das artes visuais, das artes plásticas, sempre frequentei museus, exposições, e, portanto, eu sempre gostei de pintura. Então, eu comecei a pintar, a desenhar e a pintar como uma forma de conter, como estratégia de sobrevivência mesmo nesse momento mais duro. E curiosamente, essa retomada dessa atividade, que a princípio era terapêutica, foi se convertendo numa nova linguagem de intervenção pública, né? Uma nova maneira de intervir no espaço público, e de intervir de uma maneira que o texto não pode intervir, ou seja, que a escrita não permite, que é carregada, você produzir uma linguagem, você se comunicar por meio de algo que pode carregar o contraditório, pode carregar a ambiguidade, pode carregar a complexidade, e que não é tão policiado, tão monitorado quanto o texto escrito. Então, virou uma estratégia de sobrevivência pessoal, virou uma estratégia de intervenção política, um outro meio de uma outra maneira de me comunicar politicamente, de tratar dos temas que me interessam, de intervir no mundo, de politizar a existência e de me dirigir a um novo público e dialogar com outras pessoas. Então, aí no exílio, eu me torno um artista visual reconhecido, que era uma coisa que eu não esperava. Foi uma reinvenção de mim que aconteceu e que foi necessária também para essa sobrevivência. Ou seja, eu me reinventei como figura pública no exterior por meio da dedicação a essa forma de expressão, a essa linguagem, né, que são as artes visuais. E, claro, esse trabalho está muito ligado ao meu trabalho, a todo o meu trabalho anterior, a minha relação com a comunicação, todo o debate que eu estabeleço, e sempre estabeleci, porque eu sou jornalista de formação, com a comunicação,
o doutorado que eu estou terminando ainda, não terminei de escrever a tese sobre desinformação que eu fiz da UNB, a pesquisa anterior que eu fiz no ALARE, Instituto Afro-Latino-Americano do Hudson Center, da Universidade de Harvard, que foi uma pesquisa que eu fiz e que, na verdade, se desdobra no doutorado. Então, esse trabalho está muito ligado a esse trabalho, às minhas questões políticas, às minhas questões estéticas. Então, tem uma relação com a música, que você sabe que eu tenho uma relação com a música muito grande. E isso resultou em 2 exposições, 3, na verdade, porque agora tem uma exposição em Madrid, chamada Vagos e Maleantes. Eu fiz a curadoria e fiz uma obra para essa exposição. Então, essa foi, digamos, a minha estratégia de sobrevivência, foi me reinventar como pessoa no exílio, que eu precisava me reinventar, eu precisava sobreviver materialmente, né, que eu digo financeiramente, precisava sobreviver psiquicamente, precisava seguir desde o exílio atuando politicamente no Brasil, né, para recuperar nossa democracia, para tirar esse banditismo do poder central e enfrentar a extrema-direita. E, claro, isso também, aí me dediquei a outras coisas, o trabalho me salvou bastante. Então, eu me dediquei a outros projetos com intelectuais catalães. Enfim, foi um momento também de muito enriquecimento, em que, ao mesmo tempo, a dureza, a vida precária, essa precariedade da vida no exílio, ela foi também estimuladora de uma reinvenção de mim, né, que garantiu que eu estivesse aqui agora, que garante que eu esteja aqui agora conversando com vocês. Como é libertador ouvir isso, Jean. E eu acho que todos os nossos amigos em comum que estão agora assistindo a gente estão felizes de ouvir isso, estão, no mínimo, emocionados e afetados, como eu estou também, afetado e emocionado com isso, porque isso serve de exemplo, isso serve para muitas pessoas que passaram por situações semelhantes. Você, Jean, acaba sendo um exemplo para muita gente que viveu o exílio nesses tempos nefastos também. Foi por isso que eu te fiz também essa pergunta sobre as estratégias de sobrevivência, porque essas dificuldades vão servir para inspirar muita gente e para acalentar o coração dos nossos amigos também agora, nossos amigos que estão te ouvindo. Muito bom, muito bonito o que você falou, muito acalentador, viu, Jean? Muito obrigado por você poder... Bacana. Olha, a Open Democracy... Obrigado, Ana. Deixa eu só completar isso. A Open Democracy fez um documentário, uma série documental, com 5 episódios, sobre essa estratégia, chama-se Resistência, sobre as estratégias que 4 brasileiros no exílio utilizaram para resistir ao exílio, né? Então, e todas elas passam, de alguma maneira, pelas artes. As 4 estratégias passam pelas artes, ainda que os 4... um desses 4 não seja propriamente artista, que é a Débora Diniz, que ela é uma antropóloga documentarista, né, trabalha com a produção de documentários, mas o documentário está dentro do cinema e, portanto, é uma 7ª arte, né, digamos assim. Então, podemos dizer que ela também é artista. Mas eu, a Márcia Tiburi e o Wagner Schwartz somos, digamos, uma relação mais estreita com as artes, e esse documentário vai estrear no Brasil, teve uma estreia em Londres, teve uma estreia em Barcelona e vai estrear no Brasil agora com essa minha vinda para cá, junto com a Márcia. Esse documentário vai estrear, da mesma maneira que a exposição também vai estar em cartaz, Desexílio, que foi essa exposição, a última exposição que eu fiz em Barcelona. Enfim, quero mostrar para as pessoas, e é importante dizer para as pessoas que o objetivo dos inimigos da democracia e das pessoas que querem um mundo excludente, querem um mundo para poucos, querem um mundo para os fortes, a intenção é nos destruir e tirar a nossa alegria de viver, né? Então, as pessoas que me expulsaram para o exílio, elas esperavam que eu ficasse no lugar da vítima, sofrendo o tempo inteiro, até sucumbir. E a gente não pode ficar nesse lugar, né? A gente não pode, por nós mesmos, mas também como resposta a eles. Então, me reinventar e virar o que eu virei fora e me inserir da maneira que eu me inseri na cena cultural e política na Espanha foi a grande resposta que eu dei aos canalhas que achavam que eu ia desaparecer, que me tirando do Brasil eu iria sair de cena, né? Muito pelo contrário, né? O exílio ele foi necessário para a sobrevivência pessoal, para conseguir vivo, e ele foi duro, mas nessa dureza eu também pude buscar algo em mim que era importante para a minha sobrevivência e para a minha reinvenção.
Eu queria te fazer uma pergunta sobre o momento atual, mas antes vou abrir para a Ana fazer a pergunta dela e depois eu faço a minha pergunta. Vai, Ana, por favor. Tá, me tocou muito o depoimento do Jean, muito mesmo. Você sabe, Jean, quando eu nasci, minha família toda estava exilada. No golpe de 64, meu avô era o número 1 na lista de perseguidos políticos, né? Luiz Carlos Prestes. Sim. Em 70, ele, minha avó, Maria, e os 10 filhos foram para a União Soviética. Então, União Soviética. Então, só minha mãe viveu 15 anos no exílio, eu nasci na União Soviética, meu irmão nasceu na União Soviética, meus primos. Nós fomos muito marcados pelo exílio como família, né, como um todo. Então, me toca muito, muito o seu depoimento por isso, porque o coração até acelerou aqui um pouquinho por isso. O que eu queria te perguntar é o seguinte, essa vivência do exílio, e agora com a sua volta, te fez ver de uma outra forma ou se sentir mais identificado com essas diversas famílias, não só do Brasil, como de toda a América Latina, que viveram as ditaduras dos anos 60 e 70 e tiveram que se refazer no exílio, que viver no exílio? Você considera que, voltando hoje, você tem mais identidade com essas famílias e com as lutas, né, dessas famílias? Sim, na verdade eu já tinha uma certa identidade, porque embora antes não tenha vivido o exílio, como responde lá o Cebolinha para a Mônica, é o Cascão, que eu não lembro agora do meme, eu estudei, né? Então, eu estudei história e sei o quanto... sei dos exílios produzidos nas diferentes ditaduras que o Brasil viveu, a ditadura Vargas, depois a ditadura militar, e, portanto, já tinha uma certa identificação, sim, com essas pessoas, com essas famílias. Mas depois que eu vivi o exílio, e, claro, eu vivi um exílio num outro momento agora, porque eu e Márcia Tiburis escrevemos um livro chamado O que Não Se Pode Dizer. Esse livro chama-se... o título esse, tem um subtítulo que é Experiências do Exílio. Então, é um livro que a gente reflete através da troca de correspondência sobre o que é estar exilado na contemporaneidade, com as tecnologias da comunicação e da informação que nos coloca em contato, por exemplo. Antes o exílio não tinha, as pessoas exiladas não contavam com essa tecnologia, era só através de cartas, que elas podiam se comunicar, ou, né, e informações que chegavam do país através dessa maneira, ou pessoas que viajavam e levavam informações. Agora não, o exílio é experimentado nessa nova cena, digamos assim, nessa metamorfose, digamos, da civilização que envolve aí essas novas tecnologias de proximidade, digamos. Então, o livro reflete sobre isso, reflete sobre, ao mesmo tempo, faz uma reflexão, uma comparação com o exílio anterior, conta as nossas experiências, e nele, claro, a gente se identifica, fala dessa identificação com as pessoas que viveram essa experiência, né? Tem uma carta que eu vivi, uma experiência de racismo indo para a França, assim, e quando eu digo racismo aqui, é importante deixar claro, porque eu sei que aqui no Brasil a pauta racial está muito ligada à questão da discriminação contra as pessoas pretas, ou, né, contra as pessoas de cor, people of color, para usar essa expressão aí dos americanos, das pessoas mais pretas, digamos assim. Não foi por esse motivo que eu fui, mas foi por uma racialização de outra maneira, que era a identificação dos policiais franceses. Quer dizer, os policiais franceses me identificaram como se eu fosse árabe, como se eu fosse marroquino, assim, né, por causa das minhas características. Então, eu vivi essa experiência, e essa experiência, eu conto, detalho ela como foi, ou seja, tem uma dimensão meio mística no que eu vivi nesse dia, porque eu fui parar no Museu do Exílio, assim, por acaso, e me deparei com os campos de refugiados da época da Guerra Civil, assim, as representações do campo de refugiados da Guerra Civil Espanhola. Aí o lugar em que eu desci, que eu fui tirado do trem, era muito próximo do lugar em que o Walter Benjamin foi tirado e depois mandado para o campo de concentração nazista. Então, claro, Ana, isso me levou a uma identificação muito grande. E no exílio eu conheci pessoas que estão exiladas, né? Pessoas que estão exiladas da ditadura militar, das ditaduras militares latino-americanas, ditaduras militares latino-americanas, e das pessoas que estão exiladas dessa mais recente
a ascensão da extrema-direita, ou seja, de pessoas da Hungria, da Polônia, da Turquia, desses países que estão vivendo a destruição da democracia por dentro pela extrema-direita, que foram, da mesma forma que eu e Márcia Tiburi, Débora e outras pessoas, porque não somos só nós, tem mais quase 30 brasileiros que estão vivendo no exílio por causa de violência política e ameaças de morte. Então, eu conheci essas pessoas, e essas pessoas estão lá por motivos muito parecidos com os nossos e por experiências muito parecidas, ou seja, a ascensão da extrema-direita, as estratégias da extrema-direita de destruição da democracia por dentro, a criminalização da dissidência política, da oposição política, a criminalização da homossexualidade, a criminalização dos artistas. Ou seja, então, claro, isso me leva muito mais a uma identificação com histórias como a sua, por exemplo, da sua família. Aliás, o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, posso estar enganado, mas me parece que ele teve um affair com um Pagu, não é isso? Com Patrícia Galvão? Ou essa história não procede? Eu também li sobre essa história, mas não sou da família, não vou opinar. Tem tantas lendas. Eu lembrei dessa história porque ela vai ser homenageada na Flip, na feira literária, né? Vai ser homenageada. E aí eu me lembrei que rola essa história, mas não sei se isso é verdade ou não é. Por isso que eu te perguntei. Ô, Jean, eu queria te explorar um pouco mais. Eu queria te explorar como comunicador e como político também. Fazer uma pergunta para cada um dos dois. Mas antes, só me permita ler aqui alguns super sticks. Pode colocar aí na tela, por favor. Tem que colocar os óculos também. Alguns super sticks da nossa comunidade aí. A Dione Scarpelli dizendo: feliz regresso, Jean. Qual é a canção para esse momento? Guarda aí, Jean, que no final a gente vai te pedir para cantar. Muito obrigado, Dione. Eu estou rouco, não me faça isso. Não me faça pagar esse livro na fórum. Pode ir colocando mais. Aí a Rose Barbieri se tornou membro. A Marta Hamster, depois não sei se eu pronunciei certo. Jean, nós também fomos exilados no próprio país. Fascismo, pandemia, também recorremos a mecanismos de sobrevivência. Comecei a pintar, foi terapia, foi estratégia para não me perder no breu do país. Isso aí, Marta. Toda a força. Tem mais, gente? Tem mais, Gui? Não tem, mas a gente incentiva que tenha. Que o pessoal mande e sejam membros da comunidade. Porque ser membro da comunidade é que torna a Fórum mais forte. Faz com que a gente tenha mais força nessa guerra semiótica, nessa guerra pela comunicação. A Fórum, que é um veículo antigo, de 22 anos de existência, sempre presente nas causas progressistas. E aí vem exatamente a comunicação, Jean, que é a pergunta que eu iria te fazer. Né? A gente até mencionou isso no programa de ontem, eu e a Ana, que até 2018, muitos analistas estavam na dúvida se a grande comunicação seria ainda o tempo de televisão ou se seriam as redes sociais. E lá naquela época, eu me lembro você, a gente discutia isso nos nossos grupos e já avisava, gente, há um predomínio gigantesco da extrema-direita nas redes sociais, com uma linguagem específica, com uma capacidade de arregimentar pessoas muito grande, e nós, nos setores progressistas, não estamos sabendo responder à altura. Isso é, inclusive, um dos motivos de eu ter criado esse quadro, ter proposto para a Ana, que é o Tomando os Memes de Produção. É tentar equalizar, de alguma forma, a linguagem que é utilizada com muita propriedade, muita força pela extrema-direita. Então, eu queria saber de você, o que você acha que o governo Lula está fazendo para empatar esse jogo? Está havendo alguma comunicação efetiva do governo? A SECOM funciona? Eu queria que você desse uma opinião, assim, como professor de comunicação, não como político. O político fica para a próxima pergunta. Tá bom. Antes de responder a sua pergunta, eu concordo, não lembro agora o nome da pessoa que escreveu sobre o exílio, os exilados dentro do país, que produziu, né, que a pandemia aí, produziu. A Marta, tá na tela. Foi a Marta. Isso, esse comentário da Marta é muito pertinente, porque a pandemia produziu, para mim, por exemplo, um exílio dentro do exílio, né? Ou seja, eu estava exilado e a pandemia me fez me exilar dentro da minha casa, né, no isolamento exigido naquele momento como resposta sanitária, digamos, à pandemia. Então, sim, eu reconheço que aqui, com a hegemonia da extrema-direita, com o fato da extrema-direita ter chegado ao governo central, com toda a violência perpetrada pela extrema-direita, simbólica, real,
as pessoas ficaram com medo, né, e se recolheram e, claro, estavam sofrendo naquele momento, mais de 500 mil mortos, a maneira irresponsável, pouco empática e criminosa com que o governo fez a gestão da pandemia, levou muita gente a crises de ansiedade, eu sei, a depressão naquele momento, ver aquela quantidade de mortos, ver aquele sujeito mentindo, ver aquele sujeito debochando, ver a incompetência de uma figura como o Pazuello, que é impossível, para mim é inaceitável que saia impune dessa história, que saia ileso, que não seja punido pela sua responsabilidade indireta e talvez até mesmo direta naquelas mortes. Toda digamos, a hegemonia da burrice, da boçalidade, da estupidez, nas declarações de figuras como aquele ator que foi parar na Secretaria de Cultura, que, na verdade, não passava de uma secretaria de propaganda, em uma secretaria, inclusive, corrupta. Todo o horror diante da maneira como o banditismo estava dando as cartas, através, por exemplo, do tráfico ilegal de madeira, da invasão das terras Yanomamis, da permissão da invasão das terras Yanomamis por garimpeiros. E aí a gente tem que fazer uma ressalva de que os garimpeiros em si mesmo ali também são vítimas desse próprio sistema, porque são pessoas pobres, enganadas e também bombardeadas por desinformação em relação aos povos indígenas. Ou seja, eu entendo o que a Marta está dizendo e eu via tudo isso de fora, e vocês não podem imaginar o desespero que era enxergar isso assim como se fosse um aquário, né? Ver isso. Então, é um horror. E, claro, nesse período aí, fez parte do horror essa estratégia de comunicação política da extrema-direita, que eu poderia reduzir à capacidade de mentir, né? Assim, porque mesmo a propaganda como essa tentativa de propaganda política como essa que a gente viu aí, debochou com Bolsonaro medonho, deformado ali, tirando a roupa para tentar sensibilizar as pessoas, mesmo essa propaganda, se você for reduzir ela à sua essência, ela é mentira, né? Essa propaganda política é mentira. Então, a extrema-direita mente, e essa estratégia da extrema-direita, o material dela é a mentira, e a mentira é uma desgraça na política, né? E a extrema-direita mente descaradamente, assassina reputações com mentiras e produz essa desinformação por meio dessa linguagem que aciona a emoção, não aciona a razão, né? Aciona o emocional, aciona o medo, aciona o ressentimento, aciona os preconceitos que já estão nas pessoas. Então, enfrentar essa comunicação é muito difícil, porque a gente não vai... Se a gente tomar os memes de produção, não vai ser para mentir da maneira que eles fazem. A gente não pode se parecer com os monstros que a gente quer combater. Nós temos que usar o humor. Nós temos que fazer o humor, tem que buscar caminhos alternativos. O humor, o deboche é um deles e é muito eficaz. Eu diria que, assim, eu não quero fazer julgamentos precipitados, nem constranger ninguém, mas eu acho que a comunicação do governo Lula precisa avançar nesse sentido, né? Não deve ser fácil, porque, claro, nem todos os setores de um governo, eu não estou falando aqui como membro do governo, porque eu nem sou membro do governo Lula, né? Quer dizer, há uma conversa, um convite do presidente nesse sentido, mas nem é para integrar, por exemplo, a comunicação. E nem tampouco também não é minha pretensão nesse sentido. Eu quero ajudar no melhor sentido da palavra, em todos os aspectos que eu possa ajudar, não só nesse. Mas eu diria que essa comunicação, ela ainda não está, digamos, produzindo tantos resultados, porque eu imagino que dentro de um governo como esse, também seja difícil a própria comunicação entre as instituições, entre os organismos, entre as instâncias dessa administração pública, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho, sim, que ainda precisamos avançar um pouco nessa comunicação, mas, volto a dizer, não é uma coisa tão fácil, porque a televisão continua tendo um papel importante, embora a gente está vivendo uma rede das mídias, né? Uma massa de meios, mas, ao mesmo tempo, os meios de massa seguem tendo uma importância muito grande e seguem
tendo um papel na configuração da esfera pública e, portanto, do imaginário das pessoas. Então, não é fácil para as pessoas que estão na comunicação lidar com essa complexidade, ou seja, atuar nessa massa de meios sob digamos, a ditadura das plataformas, porque a gente está vivendo essa ditadura das plataformas. Tem uma expressão melhor do Pierre Levy, que ele fala, né, que são os estados-plataformas que estão acima dos estados-nações. Então, as plataformas se comportam como estados que impõem às nações os seus algoritmos, a sua maneira de extrair informações nossas e, portanto, nos vigiar e, ao mesmo tempo, nos manipular e nos dirigir propaganda, né, propaganda de produtos, propaganda política. Então, fazer uma comunicação sob a ditadura dessas plataformas não é fácil, ao mesmo tempo, enfrentando a desinformação produzida pelos meios de comunicação de massa que são interessados politicamente. No nosso país, os meios de comunicação de massa sempre foram interessados politicamente, porque eles pertencem a famílias que também sempre influenciaram e definiram a cara do Congresso Nacional, sempre definiram as políticas públicas e sempre definiram no sentido de garantir os privilégios da classe social à qual essas famílias pertencem, que são os mais ricos, os muito ricos, a classe média alta, enfim. Então, desenvolver uma comunicação nesse ambiente não é fácil. Então, eu imagino que o ministro das Comunicações, o ministro da Secretaria da Comunicação e as pessoas que trabalham com ele devem estar enfrentando, devem estar aí quebrando a cabeça para encontrar caminhos para lidar com todos esses aspectos, né? E aí tem que lidar com essa desinformação dos meios de comunicação de massa que segue tendo um efeito muito grande, ou seja, a gente não pode descartar, mesmo que a internet e as mídias sociais tenham ganhado uma relevância, a gente não pode desprezar o papel do Jornal Nacional, do Jornal da Record, do Jornal da Band, do SBT, desse telejornalismo, e mesmo dos jornais impressos e suas versões digitais. A gente não pode descartar o papel da desinformação perpetrada por esses meios no imaginário e das pessoas e nas convicções, digamos, nas certezas que as pessoas constroem, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito nas mídias sociais um exercício que eu faço muito é desmascarar um pouco essa desinformação, deixar ela clara para que as pessoas percebam que aquilo não é um jornalismo isento, não é um jornalismo desinteressado, não é um jornalismo objetivo. Aquilo é quase propaganda política antipetista, né, contra um governo de esquerda social-democrata, um governo de esquerda que está longe, muito longe do comunismo e longe do socialismo. É um governo social-democrata, um governo com muitos liberais dentro do governo. Então, essa mistificação para dizer que o governo Lula é um governo de comunistas e criminalizar, demonizar a palavra comunismo e estimular essa burrice e esse equívoco de 52% dos entrevistados, né, da pesquisa, por exemplo, da Folha de São Paulo, estimular essa burrice das pessoas que ficam aí repetindo que o comunismo é um horror e é isso, sem entender o que é o comunismo e a diferença entre o comunismo como ideologia e como modelo de desenvolvimento econômico e social do comunismo real implantado em alguns países e que deu certo em alguns aspectos, mas deu errado em outros tantos, por exemplo, no que diz respeito às liberdades civis, à convivência com as liberdades civis. Ou seja, essa distinção que é tão necessária e que o bom jornalismo deveria fazer não faz, essa distinção ela não existe, ela é atacada por essa desinformação e não é fácil, eu imagino que não é fácil para as pessoas da secretaria lidar com tudo isso. Então, claro que eles vão precisar pensar sobre isso, pensar seriamente, encontrar caminhos e nós deveríamos ajudar, Felipe. Nós, como cidadãos, deveríamos ajudar nesse sentido. Acho que, de certa forma, você e a Ana Prestes e toda a Fórum, toda essa rede de mídias de esquerda que não escondem a sua orientação política, mas buscam ser honestos dentro dessa orientação política, que não se vendem como neutros, né? Quer dizer, está claro que a Fórum é um meio de comunicação de esquerda, que a Fórum acredita em determinados valores e defende determinadas políticas ou determinada visão de mundo. Então, isso é honesto com quem assina esse meio, com quem frequenta esse meio. Desonesto é se vender
como objetivo, é se vender como neutro, como faz a Globo News, como faz a CNN, ou seja, então desnudar, desmascarar os vínculos políticos desses meios, mostrar o quão interessados politicamente, quais são os objetivos deles, como eles querem garantir seus privilégios de classe, é fundamental, uma tarefa. Quer dizer, não é dizer que essas pessoas, que esses meios devam desaparecer, ao contrário. Quanto mais pluralidade houver nos meios, quanto mais meios plurais, melhor para a pessoa se informar. O que me irrita, o que me desagrada mesmo, é o cinismo das pessoas que trabalham nesses meios de tentar se venderem, se apresentarem como neutras, quando, na verdade, elas estão fazendo uma propaganda clara a favor de grupos de direita, como o MBL, fazendo uma propaganda clara contra Lula, tentando sabotar o governo, apoiando, por exemplo, sabotadores como do governo, como o presidente do Banco Central, fazendo esse assédio à Janja, que é um assédio, na verdade, terrível, porque eu fico me perguntando que moral tem essas jornalistas muito bem maquiadas, muito bem vestidas, muito bem penteadas, que trabalham nesses jornais, de falar em nome do feminismo, de falarem que estão sendo assediadas, quando, na verdade, elas colaboram para um assédio à primeira-dama, que quer simplesmente colaborar para a política do Brasil. Então, essa hipocrisia, esse cinismo me incomoda, e o trabalho que eu faço, sem medo de ser feliz, é desmascarar e apontar isso nas mídias sociais. Muitos amigos disseram para mim, Jean, não faça isso, porque as portas vão se fechar para você. E eu digo, eu fecho as portas não vão se fechar para mim, eu estou fechando as portas, porque eu não quero portas abertas, a não ser que eles queiram ouvir a verdade. E aí, recentemente, o Globo fez uma entrevista comigo, e eu disse para o jornalista, um cara muito competente, muito, muito bacana, né, que fez a entrevista comigo, e ele inclusive, eu acho que ele é editor de política, e eu disse para ele, vocês estão interessados em me ouvir, então vocês estão interessados em publicar a íntegra das minhas falas? Ele falou, não, vamos fazer. E aí sim, eu fiz por isso, porque se não me der espaço para dizer o que eu tenho para dizer, se não quiserem ser confrontados com a crítica, se quiserem apenas os bajuladores, ou quiserem levar as pessoas apenas que reafirmam sua visão de mundo, eu não tenho interesse nenhum. Aí eu fecho a porta mesmo. Fecho a porta e não estou preocupado com as portas fechadas. E não é qualquer porta aberta que a gente entra, né? Não é qualquer porta aberta que a gente vai entrando, né, gente? Não, de jeito nenhum. Eu sou cachorro. Eu sou cachorro, cachorro que está entrando em qualquer porta aberta. Esse seu espírito crítico e livre, Jean, eu acho que serve inclusive ao próprio governo, né? Porque quando você fala de maneira livre e crítica, com todo respeito, como você mesmo mencionou, a SECOM, ao ministro Paulo, a todos os integrantes da SECOM, isso é benéfico. Talvez uma sugestão possa ser eles implantarem uma secretaria para tomar os memes de produção, por exemplo. É verdade. Já seria uma boa sugestão da gente, Jean. Para a SECOM. Uma forma de combater. Essa é uma boa sugestão, mas tem na SECOM um cara muito competente chamado João Brandt. Sim, professor do FMG. Mas eu já conversei com ele, Jean, e ele me disse que essa não é a função dele. A função dele tem sido muito mais burocrática, tem sido acompanhar a votação da lei das fake news, acompanhar as big techs. Ele não produz memes, ele não produz linguagem para as redes, não. Ele está com uma outra função um pouco mais burocrática, segundo as palavras dele. Sim, mas eu acho que, sim, que deve ter na equipe quem produza, né, os memes, quem produz o conteúdo, claro, deve ter, e seguramente devem ser pessoas, eu não conheço toda a equipe do Paulo. Nem eu. Eu gosto muito do Paulo, eu confio nele, assim, como secretário, eu acho que ele pode melhorar o trabalho dele, ele tem dado o melhor dele, mas ele pode melhorar o trabalho dele, acho que ele vai melhorar, ele tem uma equipe muito bacana, e o João integra essa equipe, e eu gosto do João, assim... Eu acho que eu e Ana, a gente ia adorar ver Jean Willis, por exemplo, tomando os memes de produção lá na secretaria, né, Ana? Com certeza. Campanha. Não, eu acho... Campanha, secretaria para tomar os memes de produção. Jean Willis, secretário. Secretário especial. Não, eu não sei qual é o lugar que eu vou... Se é que eu vou ocupar, qual é o lugar que eu vou ocupar, mas seguramente não será esse lugar, porque, ao mesmo tempo, eu sou uma figura muito interseccional, Felipe, você sabe disso. Eu sou uma figura... A minha figura pública é muito interseccional e se desloca para diferentes áreas de interesse que me interessam. E a mim me interessa muito mais costurar essas diferentes áreas, colaborar para esse diálogo
que eu acho necessário no século XXI, ou seja, não se pode mais tratar dos temas isoladamente, não se trata do tema da desinformação como em si mesma, sem pensar as outras áreas afetadas pela desinformação e sem se colocar em diálogo com essas áreas. Então, eu acho que, nesse sentido, eu colaborarei muito mais se a oportunidade aparecer. Se não aparecer, eu vou colaborar dessa maneira que eu estou colaborando aqui, como intelectual público, como ativista, que é uma coisa que eu sou desde sempre, ativista, e como artista. Obrigada demais, Jean, por isso. E obrigada por ter trazido toda essa iluminação aqui hoje para a gente. Vou entrar com um último... Teve um último superchat aqui, que dá as boas-vindas ao Jean, que é da Tânia Yasmin. Eu vou pedir para o Gui subir. Parabéns à dupla PP pelas maravilhosas perguntas. Estão chamando a gente aqui de PP. Pena é Prestes. Prestes e Pena. Prestes e Pena. Olha, eu vou dizer... não é bacana, porque o PP é o Partido Progressista e, ao mesmo tempo, é o partido de direita espanhol. Mas ontem teve um espectador que falou PPP, porque no final do programa a gente sempre lê uma poesia. Então é Prestes, Pena e Poesia. Melhor. Está falando aqui a Tânia, estamos felizes com a sua volta. Bom retorno, Jean. Obrigado. Obrigada demais, viu, Jean? Um grande abraço para ti. Jean, poxa, que felicidade ter você de volta. Em breve vamos tomar aquele chopp na Lapa com o Léo Lana, com toda a nossa galera lá. Sim. E que maravilha ter você por perto. Só saber que você está por perto já traz um acalento ao coração. Com o Bruno também, com todos nós, com a Renata. O Bruno eu não sei, hein? Bruno, não, o Bruno tem que estar, pelo amor de Deus. Mas, brincadeira. Para não dizer que eu não falei das flores, que a Dione perguntou qual era a música do momento, eu vou cantar um trechinho aqui. Por favor. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar com vocês de novo. Um beijo. Tchau, gente.